Esse assunto ele é extremamente polêmico e eu fico muito triste no consultório, porque eu vejo muitas mulheres que deveriam, ter feito uma reposição hormonal e muitas vezes Agora eu tenho uma pergunta aqui, que é uma pergunta que as nossas alunas fazem bastante, né? A grande maioria das nossas alunas ali, elas estão entre 40 anos, né? 40 e 70 anos, né? A gente tem alunas até de 70 anos, mas a grande maioria delas, né, estão ali no climatério, na menopausa, e muitas delas sentem que elas não conhecem mais o seu corpo, né? Que elas fazem várias coisas que elas faziam antes, parece que não funciona mais. Começa a aparecer uma gordurinha aqui, outra ali, a saúde tá diferente, né? Vários aspectos ali que vão diminuindo a qualidade de vida dessa mulher, né? E do ponto de vista da nutrologia, né? E da medicina, e o que você mais vê no consultório? Qual a necessidade maior que essas mulheres estão precisando ali naquele momento? Polly, é engraçado que esse assunto ele é extremamente polêmico e eu fico muito triste no consultório, porque eu vejo muitas mulheres que deveriam, ter feito uma reposição hormonal e muitas vezes já até passou daquela janela que eu poderia entrar com a reposição. E a qualidade de vida dela extremamente afetada. Dificilmente alguém tem uma contraindicação em relação à reposição hormonal. Aliás, a gente envelhece justamente porque os hormônios caem. E quando eu penso em envelhecimento, não é só meu rosto, não é minha pele, todos os órgãos também estão envelhecendo. Então, o que acontece? Primeira coisa que a gente tem que entender, os hormônios começam a cair muito antes da mulher entrar no climatério. Uhum. E eu tenho que justamente analisar, peraí, qual hormônio que está caindo? Será que a testosterona já caiu? E eu tenho que repor o que ela não está produzindo? Ou, que hábitos essa mulher está tendo que pode estar ocasionando tal hormônio cair? Então, por exemplo, o sono. A mulher que não dorme bem, ela tem um cortisol mais alto, ela é uma estressada crônica. Cortisol subiu, testosterona tende a cair. Né? Então, assim, não adianta, a gente tem que sempre investigar todo esse panorama hormonal. Não. E até, o que acontece? Vamos lá, uma mulher que não faça reposição hormonal, algumas consequências, tá? Não sei se vocês já viram na rua mulheres, porque dá até para identificar na rua quem faz ou não faz reposição hormonal. Já viram mulheres com os membros mais finos e uma barriga mais avantajada? Uhum. Essa mulher, ela não deve fazer reposição hormonal. O que acontece? O organismo da mulher, até numa tentativa desenfreada de produzir hormônio feminino, porque lá no tecido adiposo a gente produz hormônio feminino, a barriga começa a aumentar. Olha como o corpo é sábio. Uhum. E essa barriga aumentando, o que provoca? Inflamação. E inflamação é a mãe de todas as doenças, inclusive câncer. Então, olha já a repercussão séria da mulher não estar realizando a reposição hormonal. Ela já está com chance de ter inúmeras doenças, justamente por esse acúmulo de gordura mais abdominal. Aí, muitas vezes a mulher, ela vai até o psiquiatra e se queixa do quê? Ai, doutor, eu tô com um lapso de memória. Eu sinto que minha parte cognitiva está caindo. Eu tô com alguns sintomas depressivos. E o médico, ele dá o quê? Muitas vezes a medicação. Quando muitas vezes bastaria ter entrado com essa parte hormonal. A deficiência hormonal, já estão se comprovando, provoca até uma neuroinflamação, uma inflamação em todo o sistema nervoso central, até aumentando chance de algumas doenças demenciais, até como Alzheimer. Nossa, que interessante. E a questão da reposição hormonal, né, eu tendo a entender que a grande maioria das mulheres, né, que não fazem, são porque existia, né, e ainda existe uma questão ali falando sobre câncer e histórico de câncer na família em relação à reposição hormonal, né, e
e também por causa dos preços, né? Porque não é tão acessível assim, né? Fazer a reposição. Aí você pode falar um pouquinho mais sobre. Tá. Ó, vamos lá. Existem várias vias de reposição hormonal. E eu vou adaptar isso justamente ao bolso dessa mulher. Então, eu posso fazer via transdérmica, que seria o gelzinho. Isso é mais barato, tá? Eu posso fazer via injetável. Eu posso fazer via implante, que daí seria o meio mais caro, tá? O implante, qual é a vantagem? É a praticidade. Então, muitas vezes, a mulher coloca o implante e ela fica ali 1 ano sem nem pensar nisso, tá? A reposição via oral, a gente não pode ter total preconceito, mas não é uma via muito bacana. Por quê? Porque ela tem uma passagem ali pelo fígado, importante, podendo muitas vezes até aumentar um componente que é mais cancerígeno, que seria o estradiol estar se transformando em estrona, e essa passagem no fígado está aumentando chance até de trombose. Mas lógico, por exemplo, chega uma mulher lá no meu consultório e ela já faz uso há muitos anos dessa reposição via oral, eu vou modificar? Não, se está tudo bem, mas normalmente eu dou preferência via transdérmica e implante. Entendi. E como que essa mulher vai identificar que, mesmo não estando ainda na menopausa, que ela já teria, né, indícios de que ela poderia fazer essa reposição para evitar esse início aí de sintomas que vem aí com a pré-menopausa. Esses sintomas muitas vezes aparecem e o exame de sangue que a gente faz no laboratório tradicional, né, ele fala que tá tudo bem, né, para nossa idade, em relação à nossa idade, em relação ao sexo, enfim. E então, como é que a gente identifica isso para a gente ter assim esse alerta? Olha, gente, o que a Polly está falando é muito interessante, porque eu vejo muitos médicos se acomodando com a dita normalidade dos exames laboratoriais. E, na verdade, aquele valor de referência que a gente vê ali foi feito para que a maioria da população que esteja frequentando aquele laboratório fique nessa faixa. Isso não significa que eu esteja saudável. Aliás, Polly, eu não sei se você já reparou, né? Às vezes a gente pega um exame de sangue, eu já vi, insulina, normalidade, 2 até 20. Aí eu falo, gente, o que é isso? Será que quem tá com 20, né, tá tão saudável quanto quem tá com 2? Sendo que muitas vezes, né, no caso da insulina, a mulher que tá acima de 7 já tá num quadro ali de uma resistência à ação da insulina. E o laboratório considera aquilo normal. Mas em se tratando, né, de hormônios, aí eu vou falar uma frase famosa que é: a clínica é soberana. Então, assim, nada substitui uma boa conversa. Por exemplo, a testosterona, ela dura muito rápido no sangue. E a gente não pode esquecer que sangue é um meio de transporte. Então, não está refletindo o que está lá dentro da minha célula. Primeira coisa é a gente captar isso, né? A segunda é entender que aquela testosterona que eu medi, ela foi embora já muito rápido, ela já foi degradada. Então eu preciso conversar com a mulher, eu vou questionar. E aí, como que tá a sua libido? E sua massa muscular? Tá difícil ganhar músculo? Você anda se sentindo cansada? Né? Como que tá a sua disposição? E sua facilidade em emagrecer? Né? Então a gente tem que questionar tudo isso. Nada substitui uma boa conversa. Legal. Maravilhoso. Maravilhoso. Pra gente também colocar um pouco, né, pensando no que você está falando, pra gente colocar um pouco menos de responsabilidade no exame de sangue, né? Porque tem muitas pessoas que não se tratam porque, eu não fiz o exame, eu não sei o que é o exame, eu não vou ao médico porque, eu não tô com o exame na mão. Mas é isso que você disse, né? O exame, ele dá uma referência, mas a clínica, lá, os sintomas que a pessoa tá tendo, essa perda de qualidade de vida, ela é mais importante ainda para intervenção, para a escolha do tratamento, né? Não, e é até engraçado, né, porque quem é meu paciente já até sabe, porque eu canso de repetir isso. O exame de sangue é um registro fotográfico. Eu bati uma foto daquele momento. E será que eu estou igual todos os dias? Né? Então a gente não pode levar a ferro e a fogo um registro fotográfico só. Legal, super interessante. Ô, Silvia, e conta pra gente assim, ó, porque você também
né, especialista aqui, né, tá fazendo especialização em dermatologia, né, eu já tô querendo saber já, né, em dermatologia, e eu queria entender, né, indo para essa questão, a gente falou de emagrecimento, reposição hormonal, né, e quanto esse estilo de vida que a gente tá falando, né, de se cuidar, observar seus sintomas, fazer exercício, se alimentar de uma forma que o seu corpo está precisando naquele momento, né, e não ficar ouvindo gurus por aí, né, o quanto isso influencia na nossa pele, no envelhecimento da pele, nas ruguinhas e tudo mais. Bom, até um fato muito curioso, né, Polly? Que a mulher que não faz reposição hormonal, ela tem o envelhecimento da pele muito mais acelerado. O fibroblasto, que é a célula da pele que produz colágeno, também tem receptor para hormônio sexual. E é engraçado que no consultório é muito nítido. Quando a mulher que não faz reposição hormonal senta ali na minha frente, é incrível a comparação dela em relação a alguém que faz. A pessoa que não faz parece normalmente muito mais velha, né? É uma coisa assim que é inacreditável. Existe uma faixa etária média, assim, vamos falar do que você já vivenciou até agora, né? Nos 14 anos aí de medicina. Existe uma faixa etária que você percebe que geralmente é o início ali onde a mulher tem que ficar mais atenta para iniciar essa reposição hormonal? Olha, Polly, eu acredito que por volta dos 40 anos. Tá. Aliás, eu queria até voltar no assunto, né, que você falou, que eu acredito que a maioria das mulheres não saiba que o excesso de açúcar, o excesso de carboidrato, tende a se ligar ao colágeno da nossa pele e destruí-lo, acelerando o envelhecimento, que é um processo que a gente chama de glicação. Uhum. Ou seja, gente, ferrou pra mim. Ferrou. Eu sou a formiguinha. Meu Deus, nem a genética oriental vai me ajudar nesse processo. Ferrou. Agora, quanto que é muito açúcar? Bom, já pus ela na parede agora. Isso, né, Polly, a gente tem que analisar numa consulta, né, individualmente. Uhum. Aliás, como eu falei ali no início do podcast, por exemplo, uma pessoa que tem mais músculo é mais tolerante ao carboidrato. Uhum. Então, a gente sempre tem que analisar uma série de questões. Eu também tenho que olhar para os exames de sangue. Quanto que está a insulina dessa pessoa? Uhum. Se ela já tiver uma certa resistência à ação da insulina, essa pessoa vai ter que orientá-la a justamente ingerir menos açúcar, menos carboidrato. Então, especificando um pouquinho mais aqui, se a pessoa, ela come açúcar, carboidrato e tudo mais, e ela, lá no exame de sangue dela, ela tem uma insulina mais baixa, assim, não ali nos limites superiores, significa que o corpo dela tá respondendo bem a essa insulina, a essa ingestão de carboidrato, na média. Olha, eu vou responder sua pergunta tentando explicar a relação entre a célula, carboidrato e insulina. Uhum. Vamos lá. Eu já falei ali no início que o tempo todo o nosso corpo ele visa o quê? A nossa sobrevivência, não é? Se eu começo a ingerir muito carboidrato e o carboidrato precisa da insulina para ele entrar ali dentro da célula, chega uma hora que a célula fala assim: para, insulina, para de jogar carboidrato dentro de mim, eu não quero mais, chega. Só que a insulina vai entrar numa guerra contra a célula, vai falar assim: não, célula, eu vou continuar jogando carboidrato para dentro de você. Vem mais insulina, gente, vem mais. A insulina começa o quê? A subir. Então, quando eu vejo uma insulina mais alta ali no exame de sangue, não adianta, parece que eu estou jogando um tarô, que eu sou vidente, né? Eu já olho para o paciente e eu sei que o histórico dele normalmente foi de excesso de carboidrato. Uhum. Legal, bacana. Então ainda posso comer doce, gente. Fiz exame de sangue sexta-feira passada. A insulina tá maravilhosa. Yes! Quanto tá? Tava 2 ou 3. Tá de parabéns.